Olá! E aí? Você sabe mesmo o que é bem e o que é mal? Será que são duas forças bem definidas ou se confundem? Pensando nisso, como você faz suas escolhas? Já pensou na relação que existe entre o mal e os erros? E na que existe entre o bem, a verdade e o amor? Será que formando um conceito claro sobre essas duas forças que atuam no mundo, fica mais fácil, mais possível caminhar na direção do tão desejado equilíbrio interno? Ser uma pessoa sensata, equilibrada, sábia, maravilhoso, né? Quem não quer? Meus queridos, eu agradeço a presença de todos vocês que me assistem. Agradeço pelo interesse de vocês por temas transcendentes. Que bom que estamos juntos nessa busca. Há pouco mais de um ano, eu realizei uma palestra com o mesmo tema dessa live. Tem inclusive um vídeo que você já pode ter assistido, ou no YouTube, agora na plataforma da Logosofia na internet. Aliás, o site logosofia.org.br está novinho, todo reformulado, cheio de vida, de relatos de experiências interessantes, realizadas no campo experimental da vida de muitos seres, que estão aprendendo a fazer ciência consigo mesmos. Vale a pena visitar, viu? É o logosofia.org.br. Então, muito do que eu vou dizer aqui foi dito nessa palestra que eu fiz há mais de um ano atrás. Mas, lógico que de forma diferente. Vocês vão ver. Porque a Gisela de hoje não é mais a mesma que fez aquela palestra. Nem se eu teimasse em ser, eu seria. Já mudei. As mudanças são uma lei universal. Você já se deu conta disso? Tudo muda. Tudo cambia. Então a gente muda mesmo, querendo ou não. E essas transformações ocorrem ou apontando no sentido de nos tornarmos o que queremos ser, melhores, mais capazes, mais amados, mais felizes, ou no sentido de nos distanciarmos disso. Esse que é o problema. Tudo depende do grau de consciência da vida que eu tenha. E ter consciência da vida não é uma coisa à toa, que vem de graça, assim. É preciso que eu busque isso, sinceramente, com dedicação. Uma coisa vem se tornando cada vez mais clara para mim. Existe um objetivo para estarmos aqui nesse mundo. Tem que haver, não é mesmo? Nossa vida está sustentada por muito conhecimento. É muita sabedoria para que cada um de nós possa existir. Muita biologia, muita química, muita física quântica, muita astronomia, engenharia, matemática, alquimia. Isso não é por acaso. Então, que objetivo é esse? Você sabe? Como descobrir esse objetivo da vida? Para que estamos aqui? Na minha vida, é aí que entra a logosofia. O objetivo de toda atividade logosófica como essa, que estamos vivendo aqui hoje, é trazer elementos contidos nos ensinamentos da ciência logosófica para colaborar para que cada um que ouve, que se interessa, possa ir formando ou enriquecendo conceitos. Sobre o quê? Sobre as verdades que nos cercam, que fazem parte da nossa vida e que nos ajudam, então, a descobrir o objetivo da vida. Então, as verdades sobre o universo, sobre Deus, sobre o ser humano, sobre a vida. O conceito em pauta hoje é sobre o bem e o mal. Essas duas forças que atuam no mundo. Os conceitos são fundamentais para a formação da nossa consciência. Consciência se forma com conceitos. Eles ditam nossa conduta, nos dão segurança para seguir o caminho. Na palestra anterior, eu fiz uma analogia dos conceitos como sendo luz na escuridão. E para isso eu recordei algo da minha infância que eu, a pedidos, vou repetir aqui hoje. A imagem é a seguinte, a analogia é a seguinte. Quando eu era pequena,
Morava numa casa cujo quintal era uma imensidão para os meus olhos de criança. Tinha pé de laranja, de jabuticaba, de figo. Tinha espaço para andar de bicicleta, de patinete, até de carrinho de rolimã. Tinha também um quartinho lá no fundo, que era o nosso quartinho de brinquedo, de estudo, com uma varanda, onde todos nós tínhamos o hábito de ficar conversando. Lá a gente se reunia, a família, né? Tocava violão, tomava um solzinho. Esse local fez muito parte do nosso mundo da infância e do nosso convívio familiar. Frequentemente, minha mãe, à noite, mandava um de nós ir lá pegar algo que ela tinha esquecido na varanda. À noite. E não era para acender a luz, não. Pergunta se a gente queria ir lá no escuro. Queria de jeito nenhum. Fazendo uma analogia, eu entendo hoje que ir lá fora no escuro é como viver sem ter conceitos sobre as verdades que nos cercam. Insegurança total, escuridão. A gente não enxerga claramente a vida, não sabe o que tem lá. Então, a imaginação fica solta e começa a criar suas imagens, que geralmente são amedrontadoras. O medo infundido pelo escuro lá no quintal é como o medo infundido pela ignorância aqui na vida, pela falta de conhecimento sobre a vida. A ignorância sobre as grandes verdades, sobre o objetivo da vida, é como a escuridão mesmo. Bom, voltando à história, ninguém queria ir lá no escuro. Ficava aquele jogo de empurro. Não, agora é sua vez. Então minha mãe, muito brava, nomeava um de nós e dizia: vai lá e traz o que eu estou mandando. Não tem problema nenhum lá fora no escuro. O que tem lá de noite é o mesmo que tem durante o dia. E quando caía na minha vez, eu tinha que ir. Ia com medo, repetindo comigo mesma esse mantra. Não tem nada demais no escuro. O que tem aqui de noite é o mesmo que tem de dia. Essa frase que ela nos dava era a verdade sobre o quintal. Esse pensamento era como se fosse luz. Quanto mais a circunstância se repetia e eu ia lá fora com esse pensamento na minha mente, ele foi sendo capaz de iluminar todo o quintal e me permitia andar lá no escuro com toda a segurança. Do lado de fora continuava tudo igual, o escuro da noite. A luz estava, era na minha mente. Assim é que funcionam os conceitos sobre as verdades que nos rodeiam. Iluminam nossa mente. Nos permitem caminhar com segurança, sem medo. Viver as experiências do dia a dia cada vez mais seguros. Enxergando a verdade. E afastando essas imagens falsas, confusas ou ameaçadoras que a nossa própria imaginação cria. Um conceito verdadeiro é a imagem de uma verdade universal. Isso é algo de muita grandeza. Não nos chega assim, pronto, rápido, completo. Não está no Google ao alcance de um clique. E nem a gente consegue abarcar simplesmente acreditando em um dogma ou em algo que alguém nos disse, mesmo que a pessoa tenha certeza. O que chega assim, pronto e rápido, abre o olho. Geralmente são preconceitos, não conceitos verdadeiros. Esses precisam ser construídos dentro, na mente, no coração. Aquisição de sabedoria é todo um processo isso. As verdades universais são grandes. Nós somos pequenos ainda. Elas então nos chegam aos pouquinhos, fragmentadas, como as pecinhas de um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeças vai sendo construído por nós mesmos, individualmente, internamente, com os fragmentos de conhecimento que cada um vai recolhendo durante a vida. Então, ninguém vai sair dessa live com um conceito acabado e pronto sobre o bem e o mal. Lógico que não, né? Você vai concordar comigo em algumas coisas, discordar em outras,
Não tem importância nenhuma. Fica tranquilo com isso. Eu estou tranquila. O importante é o quê? É que isso movimente sua mente, como está movimentando a minha. E que leve você a formular perguntas espontâneas que surgem de você mesmo, cuja resposta você ainda não sabe, mas surgiu a vontade de saber. Talvez assim, o que eu vou trazer possa acrescentar uma pecinha a mais no seu quebra-cabeças. Quem sabe? Eu ficaria muito feliz. Essas inquietudes que surgem dentro da gente sobre a vida, elas são chaves para a gente decifrar esses mistérios que nos rodeiam. Elas surgem, não é da nossa natureza física, esse ser que trabalha, que volta, que come, que dorme. É da nossa natureza espiritual. Foi de inquietudes assim que surgiu em mim essa vontade de saber mais sobre o bem e o mal. Eu queria saber, diante das opções que eu via, qual era o bem, mas não conseguia. Parece que tinha mal misturado para todo lado. Eu me encontrava muito desconfortável com o ambiente mental do nosso país. Um ambiente de discórdia, de antagonismo profundo, de desunião, que persiste ainda. Por que não lutamos juntos? A humanidade é um conjunto e existe uma lei universal de conjunto. Se a gente respeita essa lei, tudo flui. A natureza nos dá tantos exemplos disso. Esse vírus, por exemplo, que está por aí. Vocês têm ideia do tamanho dele? Eu pesquisei. É de aproximadamente 100 nanômetros. Isso é 1/10 de milésimo de 1 milímetro. E virou celebridade, não se fala em outra coisa. Como ele atua? Lei de conjunto. Um vírus é insignificante, frágil, nada. Trabalhando unidos, eles se tornam eficazes no seu objetivo. Mais fortes que o homem, às vezes, não é? É algo para a gente aprender. É a natureza nos ensinando algo em cada um dos seus processos. Cada canto que a gente observa, está ali um ensinamento, na linguagem puríssima do Criador, direto da fonte. A humanidade ainda não aprendeu essa lição da união. Existe uma desunião que é ruim para todo mundo. Por quê? Por que essa desunião? Foi dessas inquietudes que nasceu minha necessidade de investigar sobre o que está por trás dessa realidade que tanto vinha me entristecendo. Então, eu me deparei nos meus estudos com a seguinte reflexão, que faz parte de um ensinamento logosófico. Que força invencível tem arrastado tantas vezes os povos para a guerra? Por que se abatem sobre o mundo presságios de grandes epidemias morais, políticas e sociais? Por que há tanto mal na Terra? Por que tantos padecimentos? Por que essa infinidade de coisas que atentam contra a vida e a felicidade dos homens? A causa é a soma de todos os erros cometidos pelos seres humanos. Todos os males que padeceram, padecem e padecerão foram e serão sempre consequências de seus erros. Esse ensinamento está dizendo que todos os males são consequências de erros. Após refletir e observar um pouco, eu vejo que isso é uma verdade. Por exemplo, se eu fizer o raciocínio inverso, se os governantes de um país pararem de repetir erros e fizerem o certo, que é atuar pensando sinceramente no bem comum, as coisas boas vão acontecendo. A confiança vai se instalando, o mal vai desaparecendo. É óbvio, não é? Muito bem. Eu adoro o que é óbvio. Tenho gostado cada vez mais, porque se é óbvio, é porque é claro para todos, é um consenso. Todo mundo concorda. E nesse mundo de tanto antagonismo, uma obviedade é uma preciosidade, não é verdade? Então, quando todos estiverem preocupados em fazer o certo,
o mal vai desaparecendo, porque o mal é consequência de erros. Mas eu aprendi também que o mal não é só a consequência dos erros, ele é também a causa. É ele que influi para que o homem cometa os erros. Por exemplo, a raiva, a impulsividade, são males que me fazem agir de forma violenta, impensada, insensível ao outro, o que é um erro. Mal levando a um erro. Então nós temos aí uma pecinha do nosso quebra-cabeças. É o primeiro slide. O mal determina erros, os erros causam males. Isso aí é um círculo vicioso que é preciso interromper. Existe uma relação íntima entre o mal e os erros. É importante a gente se preocupar em errar menos. E para isso é preciso ser mais consciente. Não tem outra forma. Eu não sei se vocês também sentem assim, mas na prática tenho observado que uma coisa que a princípio me parece boa, depois se revela ser um engano. O mal estava ali escondido aos meus olhos. Às vezes uma atitude minha mesmo. Penso que vou fazer um bem e causa uma confusão danada. Já aconteceu com vocês? Então, o que eu vou apresentar a seguir são noções muito claras, muito práticas, que podem parecer óbvias, mas que me ajudam muito a separar uma coisa da outra. Tenho aprendido a discernir melhor o bem e o mal. Isso traz uma paz. Para mim, eles não são dois caminhos assim totalmente separados e diferentes, não. São, na verdade, uma infinidade de possibilidades, mas que é possível aprender a enxergar e a reconhecer melhor. Então, onde estão essas forças do bem e do mal? É muito fácil enxergar a força do mal nos atos, por exemplo, dos criminosos, dos psicopatas, dos políticos, muitas vezes, né? Mas ela está também dentro de nós. Quando nós atuamos com egoísmo, com indiferença, quando magoamos alguém, quando falamos uma inverdade. Da mesma forma, a força do bem também se encontra dentro de cada um de nós. Quando somos compreensivos, quando compartilhamos um bem, quando somos simpáticos com os outros seres. Então, aqui temos mais uma pecinha do nosso quebra-cabeças. Mais umazinha. O mal e o bem que vemos atuar no mundo externo também estão dentro de todos nós. É nossa segunda pecinha. Pensar nisso é transformador. Sabe por quê? Porque nos coloca, todos nós, seres humanos, em uma condição de igualdade. Olha só, eu passo a olhar uma pessoa de quem eu não gosto, por exemplo, porque tem atitudes que eu considero ruins, com um pouco menos de soberba, sabe? De presunção. Quando eu penso que tem um pouco daquele mal que eu vejo nele dentro de mim também, mesmo que seja de forma diferente. E com um pouco mais de bondade, eu posso pensar que, como em mim, dentro dele existe o bem também. E posso procurar enxergar esse fragmento naquele ser. Isso une. Isso promove a união. A união, ela é uma chave para mim, um segredo, sabe? Uma luz. Porque tudo na natureza expressa o pensamento de Deus. Existe uma unidade na criação. E nós todos fazemos parte dessa unidade. Precisamos buscar essa unidade. Vamos encontrá-la nas verdades universais, nos conceitos verdadeiros que conciliam tudo. Tudo é conciliável. Eu tenho aprendido isso aqui na Logosofia. Tudo. Esses conceitos verdadeiros nos aproximam, diminuem esse antagonismo. É um grande bem para a humanidade. Quem entende isso precisa começar esse movimento de busca pelo conhecimento. Buscar e compartilhar. Porque o bem é busca, movimento, é realização. O mal é inércia, é não pensar, não se esforçar.
Olha só, essa é outra pecinha que eu não incluí nos nossos slides. Outra pecinha do nosso quebra-cabeças. O bem é realização, o mal é inércia. Mas para muita gente, é difícil enxergar a criação como uma unidade. É difícil enxergar essa mente universal, criadora, enxergar que Deus existe de fato. Daí a necessidade de estabelecer conceitos, de ir buscando os fragmentos da verdade universal. Porque por mais óbvia que ela seja, está tudo tão distorcido pelo materialismo com sua superficialidade característica, que a gente não vê o transcendente com a sua verdade profunda. Só que mesmo que a gente não veja, essas verdades influem poderosamente nas nossas vidas. De forma benigna, se a gente enxerga, respeita essas verdades, e de forma sofrida, às vezes como um castigo, como uma catástrofe, se nós nos chocamos violentamente com elas, sem vê-las, porque elas existem. Você pode então perguntar, Gisela, mas como que eu vou saber quando se trata de uma verdade? Está tudo tão confuso no mundo de hoje, parece que vivemos a era da mentira, não é? Você tem razão. Mas eu tenho aprendido que se você buscar sinceramente, você vai saber quando encontrou uma verdade. Você vai sentir. É uma sensação inconfundível de descoberta. E sabe por que eu estou dizendo isso? Eu penso assim, eu compreendo assim. Tudo que existe surgiu primeiro em uma mente, como um projeto, para depois ser materializado, certo? Seja um quadro, seja um computador, um prédio, ou toda a criação. Tudo que existe. Como tudo isso, nós também fomos criados primeiro na mente universal, nessa consciência cósmica. Antes de sermos indivíduos humanos, nós estávamos lá, nessa substância mental, na mente do Criador. Em contato com o quê? Com todas as verdades que existem sobre a nossa existência, a existência do mundo, sobre tudo. Estávamos em contato. Fazíamos parte da mesma substância. Então, a gente sabe das coisas. Lá no fundo, a gente sabe. Só que essas verdades estão adormecidas dentro de nós, como se não existissem, como se a gente não soubesse. Mas aí, quando eu entro em contato inteligente com um fragmento dessa verdade universal, através de um conhecimento, tem algo dentro de mim que aprova isso com uma certeza, como se eu já soubesse. E a gente sente como um despertar da consciência e sabe que está diante de uma verdade. Eu já experimentei isso muitas vezes, acontece mesmo, de fato. A gente precisa buscar o conhecimento transcendente. Essa sensação foi o que eu senti, por exemplo, quando me deparei com um fragmento novo para mim, dentro do conceito de bem e de mal, que é esse aqui, ó. O bem promove união, o mal promove o separatismo, a desunião. É o terceiro fragmento do nosso quebra-cabeças. Ah, que coisa simples. Ficou muito mais fácil para mim identificar o bem e o mal depois disso. Tão simples. Experimentem. Se existe separatismo, o mal está atuando ali. Se existe união, é o bem. É muito esclarecedor. Agora reflitam comigo. O bem é uma força que atua no mundo externo e no nosso mundo interno. Uma força que provém do Criador e se manifesta na sua criação. Na natureza, podemos ver a expressão desse bem na abundância, na delicadeza, nos seus processos perfeitos, na beleza, na perpetuidade, na simplicidade. E o mal? O mal eu entendo que também é uma força.
igualmente criada por Deus como tudo nesse mundo. Ele cutuca o homem para que ele não caia na inércia, para que ele evolua. Vem em forma de desafios, de problemas, de adversidades, dificuldades. Na natureza, essa força está expressa, por exemplo, em uma pandemia como a que estamos presenciando. Nas catástrofes naturais implacáveis, um furacão, um tsunami que varre tudo que está no caminho, não importa se for um bebê inocente. Essa força está também no instinto de defesa dos animais, cada um mata para defender o seu. E na própria cadeia alimentar, que é uma hierarquia de poder. Então, eis aí mais um fragmento do nosso conceito, que nos ajuda na prática a reconhecer o bem e o mal. O bem como força construtiva, o mal como uma força destrutiva. Podemos caracterizar assim diante desses exemplos da natureza que eu trouxe. Agora, olha que interessante. Essas duas forças juntas têm a função de equilibrar e de transformar. Vejam o que a sabedoria logosófica traz a esse respeito. Ela afirma que existe uma lei universal do bem e do mal. Veja bem. A lei do bem e do mal é justamente a que deve reger todos os atos da vida humana. Essa lei atua como o pêndulo de um relógio, oscilando entre o bem e o mal. É a lei de equilíbrio. Porque quando o ser tomar consciência do que representa para a sua existência, a existência de todas as suas vidas, pode fazer com que o pêndulo oscile para o bem. Quando oscila para o mal, e isso acontece como consequência de suas faltas, erros e desvios, deve lutar para que oscile para o bem. Porém, essa oscilação deve chegar ao equilíbrio, de maneira que toda falta ou erro seja imediatamente absorvido pelo bem. E assim chega, por essa linha de conduta, ao bem infinito, porque toda falta é absorvida pelo bem. Então, conscientemente se libera. Esse ensinamento está dizendo que o bem infinito não é algo inalcançável. Não se trata de perfeição. Não vou deixar de cometer erros. É natural que a gente os cometa. Mas o erro deve me levar sempre a um aprendizado. E isso é equilíbrio. Aquele erro não deve, por distração minha, por inconsciência minha, ficar se repetindo infinitamente. Vai se tornando um grande mal na minha vida. O conhecimento dessa lei outorga ao ser humano uma liberdade que não lhe concede nada do que foi conhecido até agora, porque o capacita para ser ele mesmo, sem culpa nem castigo. Enquanto o homem não tenha consciência de que está facultado para superar suas faltas, repetirá as mesmas, porque não tem noção de que pode se redimir. Então, regendo-me pela lei do bem e do mal, eu me torno a redentora de mim mesma. Isso é libertador. Está aí mais um fragmento do nosso quebra-cabeças. A lei universal do bem e do mal é a lei de equilíbrio. Então, o bem e o mal existem para que possamos alcançar por nossa própria vontade, com conhecimento, o equilíbrio, o bem infinito. Olha que interessante. Observando essas duas forças na natureza, a gente vê esse equilíbrio, não vê? A gente vê esse equilíbrio na natureza. Mas observando o panorama mundial das relações humanas, no geral, assim, o que eu vejo não é equilíbrio. Não é. Parece que o pêndulo faz algum tempo está mais para o lado do mal. Eu vejo a desonestidade, o egoísmo, a falta de compromisso com a verdade, a falta de compreensão, falta de compaixão, falta de valor.
como se isso estivesse se tornando uma epidemia mesmo. Esse desequilíbrio para o lado do mal, eu compreendo, foi aumentando essa força natural de destruição, que é o mal, sem contrapor com o bem. Até que isso deu forma a um pensamento do mal. O mal pelo mal. Um pensamento de ruindade mesmo, que foi crescendo, que vem crescendo. E conforme a sabedoria logosófica, os pensamentos têm vida própria e vontade própria, nós vamos ver mais à frente. Imagina isso, um pensamento do mal com vida própria. Esse pensamento foi penetrando na mente do ser humano, tornando-o cada vez mais destrutivo, insensível, egoísta. E isso gerou nos homens uma desunião. E assim foi tomando forma e proporção cada vez maiores esse pensamento. Gerou a desconfiança, a perplexidade, a intolerância e a guerra. Esse pensamento do mal, estabeleceu o separatismo. Separou os homens entre si para reinar. É imprescindível não se deixar seduzir mais por sua astúcia e vencê-lo com a energia que é necessário mobilizar para afugentá-lo do mundo. A grande chave para destronar esse monarca, que tão nefasto tem sido para a humanidade, não pode ser outra que a luta de todos em estreita união. Olha, é sério. Se o separatismo é o resultado da ação desse monarca, desse pensamento do mal, então, enquanto estivermos desunidos, é porque o mal está imperando. Cada um de nós tem o poder de interromper isso. Precisamos fazer nossa parte, cada um. Como? Com conhecimento. Então, assim, para poder cortar o mal pela raiz, precisamos saber onde estão as raízes do mal. E nós já vimos aí, elas estão, em parte, dentro de nós, dentro de mim, na minha mente. Tem uma coisa muito importante que eu aprendi na logosofia. A espécie humana foi posta num mundo onde imperam os pensamentos. Nada há mais poderoso que o pensamento na vida dos seres humanos. Alguns deles determinam ações de bem, outros de mal. Então, os pensamentos são os agentes do bem ou do mal. E vivem onde? Na nossa mente, dentro da nossa mente. Segundo a sabedoria logosófica, os pensamentos são entidades autônomas, quer dizer que têm vida própria, né? E que atuam comumente independentemente da vontade do indivíduo e gravitam sobre ele de forma despótica muitas vezes. E esses seres independentes vivem na mente. Ela é o ponto de encontro deles, o lugar onde eles são criados, onde eles vivem, onde eles desenvolvem suas atividades, na mente, na sua, na minha. E onde nós vamos, quem nós levamos junto? A nossa mente. E junto com ela, esses pensamentos todos. Então, às vezes eu quero dormir. Os pensamentos querem ficar acordados, olhando as mensagens do WhatsApp, as redes sociais. Às vezes eu quero paz. E eles insistem em alimentar uma luta sem fim aqui dentro. Fulano fez isso porque está achando que eu sou boba. Eu não sou boba, não. Vou fazer isso e isso para ele ver que eu não sou boba, não. E já estou sendo, né? Às vezes o que eu quero é fazer um bem. E os pensamentos na minha mente me fazem emitir palavras que ferem. Então, esse é o 6º fragmento sobre o conceito de bem e de mal. Nesse quebra-cabeças de não sei quantas peças. Os pensamentos são entidades autônomas e são os agentes do bem ou do mal. Nós pensamos que estamos no controle de nós mesmos, não é? Mas são os pensamentos que estão na nossa mente é que nos levam. Gente, essa compreensão sobre os pensamentos é tão fundamental para compreender a dinâmica entre o bem e o mal, que eu vou fazer um parênteses aqui.
Na palestra anterior, eu trouxe a imagem do formigueiro para falar sobre o turbilhão de pensamentos que trazemos na nossa mente. Hoje, vamos trazer outra imagem e avançar um pouquinho. Ao estudar sobre os pensamentos, certa vez, eu me deparei com o seguinte ensinamento logosófico. No estado atual da humanidade, a mente dos homens se assemelha a um lugar público onde vai todo tipo de pensamento, sem ser importunado jamais por nenhuma disciplina ou controle. Como essa ciência é para ser realizada em mim, eu fui observar a minha mente. E vi ali clara a imagem dessa praça pública que não fecha nunca, onde entram e saem a todo momento pensamentos de diversas índoles, rebeldes, porque não houve ainda quem lhes impusesse disciplina alguma. Por mais organizada que eu fosse com as minhas coisas do lado de fora, a minha casa, os meus armários, não havia dentro do meu recinto mental uma autoridade que vigiasse os pensamentos e que, quando percebesse algum que não estava de acordo com os meus sentimentos mais nobres, dissesse: opa, alto lá, rapaz, você não pode fazer isso aqui não. Não havia. Eu, que teoricamente era para ser a dona da minha mente, não tinha ideia do que estava ocorrendo ali. Não tinha ideia. E deixava aquela praça pública sem governo algum, sem cuidado, sem lei. Uma bagunça. Então, um exemplo. De vez em quando, um desses pensamentos me fazia agredir verbalmente minha mãe. E se achava cheia de razão, que a culpa disso era dela. Ela é que é muito difícil. Mas e eu? Isso era o que eu queria? Não era. Comecei a entender que, independentemente do que ela fizesse, o que eu queria era ser grata a ela, pelo simples fato de ser minha mãe. Eu queria ser afetuosa, respeitosa, compreensiva. Mas esse pensamento, que era a intolerância, atuava na minha mente com frequência, me impedindo de ser uma boa filha. Olha só. Estudando mais, eu aprendi que a mente que funciona dessa forma é uma mente inferior, que é rebelde mesmo a toda disciplina ou controle, porque ela prefere sempre o conselho dos instintos, ao invés dos grandes sentimentos. E o problema é que essa mente inferior é o instrumento por meio do qual eu atendo às necessidades da minha vida comum. Então, eu levo ela aonde quer que eu vá. Só que o seu raio de ação está circunscrito ao plano físico. Então, essa mente é limitada no seu alcance, não transcende, não aprofunda, não é capaz de compreender com amplitude. E isso faz dela, inconscientemente, um veículo do mal. Os pensamentos nessa praça pública, que é a mente inferior, se agrupam em gangues. Depois vocês observem. Tem umas mais perigosas, mais violentas, outras parecem inofensivas, mas deixadas assim ao seu próprio governo, sempre nos colocam em maus lençóis. Então tem, por exemplo, a gangue dos vícios, que são pensamentos da pesada, muito dominadores, obrigam o ser em cuja mente vivem a satisfazê-los, mesmo que isso cause ao ser profundos danos. O vício em álcool, em drogas, em jogos, a pessoa se entrega indefesa ao despotismo desses pensamentos. Outra, a gangue dos pensamentos de amor, vamos chamar de amor mundano, para diferenciar do amor divino, tá bom? O amor mundano hoje está muito na moda. No WhatsApp, no Face, no Instagram, todo mundo diz, te amo. Mas seria capaz de sacrifícios pelos seres? Dedica-se a servir esses seres com alegria e com altruísmo? Tem um sentimento inalterável de consistência eterna? Esse é o amor verdadeiro. Muito diferente do mundano,
que é volúvel, efêmero, passional, instintivo, egoísta. Essa gangue dos amores mundanos gosta de andar com a dos vícios, misturam-se a eles e são também muito dominadores. Tem também a gangue da presunção, os pensamentos que se acham donos da verdade. Cuidado com eles, hein? Eles impedem a gente de aprender e assim de evoluir, porque me fazem acreditar na ilusão de que o que eu sei ou o que eu penso é o melhor. É preciso humildade para aprender de verdade, não é? A presunção, não permite. Tem também a gangue dos pensamentos infantilizados, bobos, fúteis, da vida de aparências. É só superficialidade. Fogem de aprofundar em qualquer coisa. Tá cheinho por aí. Essas gangues às vezes se juntam e fazem um arrastão na mente. Levam tudo que é de valor embora e deixam o ser na miséria, no vazio. Tem também a gangue da atração religiosa, tem a da curiosidade instintiva, das preocupações econômicas, a dos assuntos alheios, aqueles que não me dizem respeito, mas que insistem em ocupar a minha mente. Tem também a gangue dos pensamentos relativos à ciência e arte. Todas elas, sem o governo da consciência, acabam levando ao exagero, ao desequilíbrio. Esse é o movimento habitual dos nossos pensamentos na nossa mente inferior. Uma loucura. A gente nem se dá conta, mas existe uma loucura lá dentro. Só que lá também existe uma classe de pensamentos que está presente nessa mente inferior, na de todos nós, e que muitas vezes não tem chance de se manifestar, porque fica abafada por essas gangues todas. São os pensamentos de aspiração divina, de uma essência muito mais elevada. É o querer conhecer e aproximar-se de Deus, o querer evoluir como ser humano, o querer ser melhor, o querer servir a humanidade, fazer o bem. Segundo a logosofia, todos nós temos essa aspiração divina. Ela é uma sementinha na mente ligada ao coração. O coração quer o bem, a verdade, o amor, mas esse querer do coração muitas vezes é interceptado pela mente inferior, que é essa confusão de pensamentos. Segundo a logosofia, quando o ser encontra uma corrente superior de conhecimento, esse conhecimento que eu já mencionei, das grandes verdades, então quando a pessoa encontra essa corrente superior e seu ponto da aspiração divina é tocado, é fecundado, o ser toma a decisão de se dedicar à vida superior, querer evoluir. Para isso, essa mente inferior deve sofrer uma transformação total, que irá acontecendo gradualmente e por vontade do indivíduo. Isso aconteceu comigo ao encontrar a logosofia. No início desse processo, quando eu começava a ter esses flashes assim de lucidez, eu própria me espantava com as coisas inteligentes que eu pensava às vezes. Outras vezes com uma capacidade de realização de coisas boas que eu não tinha antes. Me deixava admirada, espantada quando essas coisas aconteciam comigo. Depois, conforme esse processo veio avançando, eu fui me familiarizando com isso. Não me espanto mais. Mas eu sinto como se dentro de mim houvesse dois seres. O velho ser, dotado da mente inferior, em cujo interno estão enraizados aqueles pensamentos que me acompanharam desde a infância, as gangues todas. E o novo ser, com a mente superior, nascida ao calor desses ensinamentos superiores. Esse novo ser observa o velho, analisa, medita sobre ele, tenta corrigir seus ímpetos com toda a serenidade, com compreensão. Às vezes, muitas vezes, sem sucesso, mas mantém o esforço sem preguiça e com amor. Eu estou nessa fase, como se tivesse os dois seres dentro. Ainda não sou mente superior. Isso não é coisa para uma vida só. A mente superior é o resultado da transformação psicológica do ser. É como sair de lagarta para borboleta.
Transformação total. A mente superior é a mente que serve à minha natureza espiritual. Sua inteligência é ilimitada. Sua conduta serve uma norma invariável, confiável, não é subornável. Os pensamentos que estão nela são afins com os propósitos superiores de evolução. Quem governa não são os pensamentos, e sim a consciência. Essa mente é saturada de luz, plena de vigor intelectual. Uma mente assim realiza o bem, efetivamente realiza. Para chegar a esse grau de evolução, o que eu preciso fazer aqui no começo, onde eu me encontro, então? Começar a entender e praticar que a mente é uma coisa, os pensamentos são outra coisa. Não confundir mais essas duas coisas. Isso é fundamental. Não precisa acreditar. Experimente, experimente. Você vai colher coisas muito boas daí. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final. Voltando à mente inferior, que é a realidade atual, vivemos sob o domínio dos pensamentos nela. Eles estão ali o tempo todo, sem que nós nos demos conta disso. Habitualmente não somos conscientes disso, não é mesmo? Mas estão ali, todas as gangues, falando ao mesmo tempo, nos dando comandos contraditórios, e a gente cumprindo. Isso é algo muito sério, porque nós não nos separamos da nossa mente. Na verdade, nós vivemos na nossa mente. Ali se gera o comando para tudo que a gente faz. Só que a grande maioria de nós não conhece esse lugar, os habitantes dali. Estamos muitas vezes como hóspedes secundários da nossa própria mente. Percebem quanto isso pode levar facilmente ao erro? Então, se eu gosto da ideia de equilíbrio, se tenho vontade de viver em um mundo melhor, e estou cansada de saber que essa mudança começa dentro de mim, eu preciso começar por conhecer essa mente, que precisa se transformar completamente, que é cheia de gangues, de pensamentos, mas também cheia de possibilidades maravilhosas. Olha só, a mente é no homem o reflexo divino, o sol da inteligência, cujo maior ou menor resplendor se deve ao grau de evolução do ser. Nossa mente é um instrumento maravilhoso. Cada um precisa aprender a tocar esse instrumento, tirar acordes que encantam. Mas ninguém pega um instrumento qualquer e sai tocando lindamente. Se eu pegar um violino e tocar para vocês aqui, vai sair um som horrível, vocês vão querer sair correndo. E não é porque eu sou horrível, é porque eu não treinei, não estudei, não pratiquei com esforço, dedicação, até que a música pudesse fluir de mim. É lindo quando a gente ouve quem sabe tocar, não é? A gente fica extasiado com a harmonia daquele som. Assim é também com a nossa mente. É maravilhoso quando aprendemos a afinar e podemos oferecer a harmonia das nossas palavras com as nossas ações, a harmonia dos meus pensamentos com os meus sentimentos, a harmonia entre a razão e a consciência. É lindo. Um ser afinado assim espalha o bem à sua volta, atrai, inspira, estimula. Isso exige prática diária, exige método. Foi o que eu encontrei na Logosofia, uma escola de adiantamento mental. Eu ainda não sou um exemplo dessa harmonia. Ainda desafino bastante, viu? Mas já compreendi que esse é o objetivo da minha vida. Olha que coisa grande. De quantas vidas eu viver nesse plano humano. Eu já compreendi isso. Nada para mim é mais importante que isso. Nenhum posicionamento político, saber das coisas que estão acontecendo lá no jornal, defender ferrenhamente um lado, criticar negativamente o outro.
Ser da turma que defende a cloroquina ou da turma que sabe que não funciona. Ser da turma que defende o uso de máscara ou da que acha um absurdo ser obrigado a usar. Ser de direita ou de esquerda. Ser católico ou muçulmano. Tudo isso é um engano. São instrumentos do mal para nos desunir e nos fazer esquecer daquele ponto lá da aspiração divina que está sufocada na minha mente. Nada é mais importante que esforçar-se para reconhecer sua verdadeira natureza, que não é só física, é espiritual também. E aprender como respeitar isso, aprender o que fazer com isso e também ajudar os demais nessa tarefa. Importantíssimo. Para mim não existe bem maior. O mais importante, o bem maior que podemos fazer nessa vida é aprender a despertar nossa consciência. É ela quem é capaz, sem equivocar-se, de reconhecer o bem e o mal e não nos deixar enganar. Essa vida exclusivamente material, a vida do trabalho, da política, das preocupações econômicas, dos vícios, das curiosidades, essa não é a vida verdadeira. Não é. A praça pública é uma bagunça, cheia de contradições. A mente inferior não é confiável. O ser não pode ter confiança em si mesmo. O despertar da consciência, sim, permite ao ser humano começar a ser dono da sua mente. E só assim ele vai resgatando a confiança em si próprio. E pode viver em paz, mesmo que haja uma guerra lá fora. No seu mundo interno, ele faz o seu oásis. Eu vou ler o último ensinamento. Quando todos tenham essa confiança em si mesmos, terá sido criada uma nova sociedade humana, mais humana, a mais humana de todas, porque haverá respeito comum pelas ideias próprias e pelas alheias, porque cada um dos seres será sagrado para o outro ser e colaborará com ele para que haja paz e felicidade no mundo. Eu queria manifestar aqui, mais uma vez, que isso para mim não é mais uma utopia. Já foi. Mas hoje eu confio no potencial de aperfeiçoamento do ser humano. Confio na porção de bondade que há em cada um. Na aspiração divina que todos temos. E tenho convicção de que cada consciência, a seu tempo, despertará. Porque é para isso que existe a vida. Eu queria estar na presença de vocês, olhar nos seus olhos, poder tomar um cafezinho juntos agora, depois disso tudo, ouvir vocês um pouco. Eu queria muito. Mas de qualquer forma, estou profundamente grata. Foi um enorme prazer falar um pouco sobre essas coisas. Elas apaziguam o nosso mundo interno. Vocês estão sentindo? Eu vou dormir hoje sonhando que pelo menos um ser que assistiu essa palestra foi fecundado por esses ensinamentos e vai tomar a decisão de mudar o rumo da sua vida, de se dedicar à sua própria evolução consciente. A Fundação Logosófica está de braços abertos para te receber, se você for esse ser. Muito obrigada. Até qualquer dia.